Não foi uma degradação particular em meu caráter, mas sim a natureza exigente das minhas aspirações, o que me levou a ser quem eu era, e que com uma trincheira maior do que a da maioria dos homens, separou em mim essas distinções de bem e mal que dividem e compõem a natureza humana. Esse é o trechinho de um relato de um personagem da obra que eu trago hoje aqui para vocês. Já sabem de qual se trata? Continuem então comigo aqui nesse vídeo. Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros. E hoje eu trago então uma novela super clássica que todos vocês devem conhecer e que se chama O Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde, do escritor britânico Robert Louis Stevenson. Esse escritor é bastante interessante. Ele tem um livro bastante famoso que se chama A Ilha do Tesouro, mas ele tem também esse emblemático Médico e o Monstro. Ele nasceu na Escócia em 1850 e teve uma morte bastante precoce, aos 44 anos, em 1894, por conta de uma hemorragia cerebral. Ele vem de uma família de homens igualmente notáveis. Na família dele havia médicos, engenheiros, pessoas que realmente tiveram um destaque especial em suas áreas. Tanto que se vocês forem pesquisar por esse sobrenome, vocês vão achar então marcos na história de determinadas áreas associados a esses parentes do Stevenson. Não sei se vocês sabem, mas essa história do Jekyll e do Hyde foi escrita em 1885 e motivada por um sonho que o Stevenson teve. Ele acordou sobressaltado com a imagem de uma mão diferente da dele e a partir de então ele começou a desenvolver essa história. Essa cena da mão vai ser muito importante na história, na separação e na mistura dessas características do Jekyll e do Hyde. A primeira versão do texto foi escrita e ele debateu muito a história e o tipo de narrativa que ele tinha produzido com a esposa dele. Então, depois de muitos debates, ele escreveu uma segunda versão, que é então essa versão final que chegou até nós. O tema que a história desenvolve é tão interessante e toca tanto os nossos corações e as nossas angústias que esses personagens emblemáticos do Médico e do Monstro adentraram a nossa cultura e romperam na cultura pop e se tornaram até personagens, figuras que vão aparecer nos desenhos animados. Existe um filme norte-americano, de 1941, com o mesmo título, e existem até desenhos animados. Eu vou colocar aqui embaixo o link para um episódio desses desenhos, para que vocês possam ver, então, as transformações. Isso é tão óbvio pra gente, é tão notório, que já chegou até nós como um spoiler. Então eu não sei se vai ser alguma coisa justa ou injusta, mas o que eu vou trazer aqui pra vocês já é essa ideia de que o livro trata de um médico que desenvolve uma poção mágica e ao ingerir essa poção, ele se torna então uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa completamente oposta àquelas qualidades que ele construiu na sua vida de médico. Então, por isso, essa ideia, essa oposição entre o médico, aquele que cura, aquele que provê a saúde e é guardião da vida, e a ideia desse monstro assassino, destruidor. A estética desses desenhos animados, ela é bastante fiel às descrições que o Stevenson faz na narrativa dele. Porque existe uma deformidade física aliada a uma deformidade moral, a uma deformidade do caráter. Essas deformidades, elas são evidentes. É uma pessoa que é ruim, que é feia por dentro e por fora. É alguém que inspira repulsa, asco, medo, não só pela forma de olhar os outros, mas também pelo seu aspecto físico. Os desenhos mostram uns cabelos arrepiados, a cor da pele fica verde. É um ponto bem caricaturesco, mas a verdade é que o próprio Stevenson não perdoa. Ele permite que a gente possa reconhecer o mal pelas suas formas.
Então o Mr. Hyde vai ser um homem baixo, atarracado, levemente corcunda, que inspira medo, que tem um andar esquisito, alguém que parece esconder subterfúgios. É alguém cuja maldade se pode reconhecer à distância. Quem dera se fosse assim, né, gente? Que todas as pessoas que fossem malévolas, terríveis, pudessem ser reconhecidas pela sua aparência física. A estrutura da narrativa dessa novela, ela segue então a ótica de cartas, de correspondências e de alguns relatos. No início do livro, a história demora a engatar, é até um pouquinho desinteressante, porque é uma história que começa mostrando a relação entre dois amigos mais ou menos distantes. São amigos que se encontram, que se frequentam, mas não tem muito a dizer um ao outro. É um médico e um advogado. É esse advogado, o Mr. Utterson, que vai então nos contar toda essa aventura. E no encontro com o seu amigo, o médico, o Dr. Enfield, ele vai então relatar um episódio que vai dar início à historieta do médico e do monstro dentro da história de vida desses personagens. A história envolve 3 médicos muito amigos desde a juventude e o advogado que fez o testamento de um desses médicos, do Dr. Jekyll. A história começa então com a descrição de uma das calamidades cometidas pelo Mr. Hyde, quando ele então irrompe em suas atividades criminosas no mundo, pisando numa criança em quem ele esbarra acidentalmente numa das ruas londrinas. E a casa onde ele entra, tudo aquilo que envolve a figura dele começa a despertar bastante interesse e bastante desconfiança no Utterson, no advogado. Porque o Dr. Jekyll, um homem completamente respeitável, um médico muito rico, muito notável nas suas pesquisas, no seu trabalho, ele passa então no seu testamento todos os seus bens, em caso da sua morte ou do seu desaparecimento, para este homem horroroso, este Mr. Hyde. Então, ao longo da narrativa, nós vamos conhecer como é que surge o Mr. Hyde, como é que essa poção é desenvolvida. Nós vamos conhecer vários aspectos interessantes dessa narrativa, mas que eu me vejo impedida de contar isso para vocês. Porque, posto que todos já conhecem a história dessa transformação, eu posso simplesmente deixar para vocês o prazer de acompanhar essa descoberta, de acompanhar como que essa história, essa dualidade, essa identificação do Hyde com Jekyll vai sendo desvendada com pavor pelos médicos amigos dele e pelo advogado, pelo Utterson. O que há de mais importante nesse livro é a ideia de homem. Aqui nós estamos diante de um homem dividido, de um homem que é, na verdade, um campo de batalha entre o bem e o mal. E essa luta constante é aquilo que produz, então, a sua subjetividade. Esse aqui é o homem romântico. Esse homem romântico que se opõe ao homem do iluminismo, ao homem racional, ao homem influenciado pelas luzes da razão, é esse homem dividido, esse homem que é metade médico e metade monstro. Essa narrativa claramente foi escrita sob a influência do movimento romântico, que começou na Alemanha no final do século XVIII, mas que logo depois se espalhou por todo o mundo e questionou e renovou uma série de conceitos que a gente tinha sobre o homem, sobre a natureza, sobre o espírito, sobre Deus e sobre tudo que diz respeito à cultura em que se vivia. Esse homem nós herdamos. O Freud herdou esse homem dividido e fez dele esse homem mais dividido ainda. Esse homem que não é senhor em sua própria casa. Então essa ideia da consciência total, unívoca, desse homem que é consciente de tudo que acontece no seu âmago, essa ideia vai ser destronada e vai começar com o movimento romântico. Então o Stevenson foi influenciado por essa corrente que se espalhou por todo lado. E esse é um livro emblemático, é um livro que explica pra gente exatamente o que se pensava do homem nessa época. Vejam vocês algumas das citações dessa história e vejam como é simplesmente fenomenal.
A cada dia, de ambos os lados da minha mente, o moral e o intelectual, eu me aproximava progressivamente da verdade, por cuja descoberta parcial eu havia sido condenado a afundar de forma terrível. E que descoberta é essa? A de que o homem não é apenas um, mas dois. E o Stevenson continua: outros me sucederão, outros irão me superar neste mesmo tema. E me arrisco a supor que o homem será conhecido no fim como um mero abrigo de entidades múltiplas, incongruentes e independentes. O que o nosso Jekyll tenta fazer é realmente separar essas duas entidades. Ele tenta dar uma forma para o lado mal e manter a forma do lado bom. E aí vocês vão descobrir o que vai acontecer nessa história. A que fim vai chegar esse plano mirabolante e todos esses experimentos químicos e psicológicos que o Stevenson vai descrever para nós. Mas o que eu achei mais interessante nessa história realmente é essa apoteose do homem romântico, do homem dividido, do homem perturbado por forças opostas que lhe habitam. E ele não pode fazer nada quanto a isso, ele não pode extirpar o seu lado bom nem o seu lado mal, ele é condenado a viver com essas tensões e a fazer o que ele puder, a fazer o que há de melhor para conviver com isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história do Stevenson, de O Médico e o Monstro. É realmente uma ilustração de toda uma teoria romântica e eu espero que um dia eu possa trazer um pouco do que foi o romantismo alemão para vocês, porque é um tema que me interessa muito, mas há muitas outras leituras aí pela frente, mas não deixem de ler O Médico e o Monstro. Ele é praticamente um tratado de filosofia, ele é um manual de como é o homem, de como nós somos, de como você é. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo se você gostou, de compartilhar com seus amigos que estudam psicologia ou que adoram essas histórias de terror psicológico. E eu vejo vocês no próximo vídeo do Aline os Livros. Tchau!